En el mundo, nosotros tenemos una gran variedad de alimentos que son desperdiciados o simplemente nosotros no lo conocemos, no lo plantamos o no sabemos cosecharlo. Y ese creo que es el caso de ese tubérculo acá, la papa yacón, también conocida en algunos locales como strawberry jicama o también la papa del diabético. Por eso, solo por el nombre, nosotros ya podemos ver que es un alimento muy interesante y bueno para agregar en nuestra dieta. Si ustedes no conocen aún ese vegetal, quédense acá en el video y si lo conocen, aprendan un poquito más acá en el canal sobre él. También vamos a hacer su cosecha de esa plantita acá y aprender un poquito más sobre su ciclo. Ustedes ya saben, mi nombre es Samantha Klein y bienvenido al canal Mi Jardín en el Desierto. Entonces, hola gente, bienvenidos acá al canal Mi Jardín en el Desierto. Ustedes ya saben que estamos en una nueva etapa de esa jornada, que sería acá en el sur de Brasil, en la ciudad de Salvador do Sul. Acá nosotros podemos ver que tenemos un clima muy distinto, o sea que yo voy a empezar ahora a mostrar esos cultivos distintos que yo no tenía allá en Chile. Pero estoy seguro que gran parte de ustedes, no importa de dónde ustedes estén mirando ese video, ustedes van a conseguir encontrar de alguna forma ese alimento. Ele não é tão comum para encontrar-se em todos os mercados, pero seguro em esses locais onde vendem produtos dietéticos, sem glúten, orgânicos, ustedes van a encontrar. E estou falando então de essa papita acá, la papa yacón, também conhecida como strawberry jicama, porque ela tem uma similitud com esse vegetal, pero um pouquinho mais dulzona, ou também yacón com doble L, ou também la papa del diabético, visto que esse é um produto que um diabético poderia consumir moderadamente em sua dieta e não haveria nenhum problema, visto sobre algumas características que nós vamos falar um pouquinho mais a seguir nesse vídeo. Pero aunque nosotros podemos encontrarla en varios locales del mundo, ella se originó en las alturas de los Andes. Acá en la cordillera de los Andes, entonces en América del Sur, ya los incas utilizaban mucho esa papa en su alimentación. Pero a partir de ahí empezó a espalhar-se por todo el continente y después ya empezamos a exportarlo también. Y pensando en su origen entonces, el nombre también es oriundo de ahí, del quechua. Yacón significa aguado, visto que essa papa parece muito mais como uma pera del agua que com um camote ou uma papa inglesa. Pero igual é muito rica e vamos aprender também como consumi-la em uns instantes. Assim que então, para atender essa papa, o ideal seria se vocês estivessem em um local de altura. Acá eu estou a mais ou menos 470 metros sobre o nível do mar e ela vem super. O ideal seria de 500 a 1000 metros de altura. Pero isso não quer dizer que ela não vai conseguir vir em locais mais baixos. Já vi plantar em la playa e ela vino super, pero o ideal seria 500 a 1000 metros. Pero essa papa é um pouquinho antagônica, porque aunque ela queira altura, não le gusta muito as heladas. Acá nós temos heladas e é por isso que nossa planta se vê assim, sem casi nenhuma hoja. A maioria das outras plantas já estão muertas, a parte aérea completamente. Pero isso é parte do ciclo de ella, ou seja, que se vocês têm heladas, não há nenhum problema, desde que os veranos sejam um pouquinho mais estáticos e não tenham heladas nesse tempo. Se vocês têm mais ou menos 6 meses sem heladas, essa planta vai desenvolver-se super em seu local. E essa papa também é muito versátil para cultivar-se dependendo das temperaturas, porque o ideal de ella é entre 10 e 30 graus. Pero acá, por exemplo, nós temos dias com 0 negativo e também temos dias de 35 graus positivo e ella aún assim funciona. O ideal seria, de novo, de 10 a 30, pero se vocês têm pequenas variações nesses números para mais ou para menos, elas também vão a suportar. E quanto mais sol esse tubérculo agarre, mais dulzón ele vai quedar. Como eu havia dito, ele na textura parece como uma pera de água, pero no sabor também entre uma manzana e uma pera. Ou seja que é bem dulzón e quanto mais sol ele agarre, mais dulzón vai ser. Assim que, como por exemplo acá, vocês podem fazer um consórcio, associá-la com outras plantas, mas é sempre bom que elas estejam no borde se há plantas mais altas, ou cultivá-la junto com plantas mais baixas, como por exemplo o camote e a yuca que está para o outro lado, ou seja que continua agarrando sol. E sobre o suelo, se nós vamos a querer ter esse vegetal, lo importante é que haya bastante drenaje. Podemos fazer isso agregando a arena a nosso suelo, se ele é muito arcilloso, descompactando bem antes de plantar, ou também
plantando esse vegetal em forma de surcos, ponendo ele na parte mais alta, sendo que se assim chove ou excedemos com o riego, essa água consegue ir-se e não vai quedar depositada cerca dos tubérculos. É igual que as papas, que o camote, qualquer outra planta que tenha algum tubérculo ou alguma raiz que armazene açúcar. Nós não podemos deixá-lo mojado porque assim vamos a facilitar a podredumbre desse vegetal. Bem, e antes de entrar nas características do porquê nós deveríamos consumir esse vegetal, aunque Papa del Diabético deixa isso muito claro em alguns pontos, eu vou a ensinar a planta para que vocês consigam identificá-la e saber mais ou menos como ela é. Essa planta, então, ela é de estrato alto em huerto, ela pode chegar a 2 metros, 2 metros e meio, em no pior dos casos, 1 metro e tanto, 1 metro e meio. Ela tem os talhos, então, igual que um girassol, del mesmo grossor, pero ella se ramifica bastante. Então, nós vamos a plantar uma papa e de aí vão sair várias ramificações. As flores também são mais ou menos parecidas entre um girassol chico ou um tupinambur. E as hojas, elas se assemelham muito a la titonia, ou também poderíamos considerar parecido com um tupinambur também, ou um girassol. Elas são hojas coriáceas de grande tamanho. A caixa não tem um grande exemplo porque ela já está queimada por causa das heladas, pero então elas são bem gorditas, peludas e de grande tamanho, muito parecida com um girassol. E em la base nós vamos a poder ver em seu desenvolvimento, nós vamos a plantar um cormito, pero depois vão começar a desenvolver-se raízes laterais que vão começar então a engrossar e estocar esse açúcar em las papitas. E então vão começar a aparecer as papitas que nós comemos. Pero não é só isso que nós vamos encontrar em nossa planta. Ela tem 3 tipos de raízes. Vão a ter essas raízes que vão ser o que nós vamos a consumir. Vamos a ter essas raízes que vão ajudar a absorção dos nutrientes por la planta e também vamos ter a formação de esses cormitos. Depois vou arrancar a planta e aí vocês vão poder ver melhor, que seria a parte de propagação de ella. Se vocês encontram essas papas no mercado, não intentem plantá-las. Eu vou fazer um vídeo igual sobre como multiplicá-la, pero essas papas acá, elas não vão conseguir formar uma nova planta. E uma boa notícia é que plantando somente uma planta, nós vamos a poder ter mais de 2 quilos de cosecha, que não vai ser necessário arrancar todo e consumir de uma sola vez. Podemos ir aí pellizcando um pouco a planta e sacando uma papita por dia para alimentar-se de ella. Pero uma planta pode dar hasta 2 quilos de tubérculos para nós comermos. Por exemplo, acá nós estamos em 3, pero nós regalamos a toda a nossa família papas também. Plantamos como 15 de ellas e aún temos, já há mais de 3 meses que estamos cosechando, não, muito mais que 3 meses que estamos cosechando e aún temos várias outras plantas acá ao lado que aún ni las desenterramos. Ou seja, que é uma planta que cunde bastante por metro quadrado e é muito fácil de cultivá-la. A única coisa que nós temos que fazer então é sol, não deixar que agarre helada em los princípios então do desenvolvimento da planta e ter então um substrato ou um suelo bem drenado para ela. Ela não pode quedar em contato com muita água, senão ela se pudre. E a partir daí, depois de 6 a 12 meses mais ou menos, nós já vamos a poder cosechar nossas papas. E outra coisa muito boa dessa planta é que ela é versátil também no porquê de plantá-la. Acá agora nós vemos ela muito chiquita, flaquita, sem nenhuma hoja nem nada, pero em la temporada é uma planta muito frondosa que genera muita matéria orgânica. Assim que, además de plantá-la para consumir esses tubérculos, nós também podemos plantá-la para criar matéria orgânica para nosso huerto ou para nossos árboles ou também para melhorar o suelo, visto que como ela começa a expandir-se aí adentro, ela suelta bastante os torrões de terra que há nele. Assim que nós podemos fazer então uma parte do cultivo para generar as papas mais grandes para que nós nos alimentemos, pero também poderíamos deixar uma parte para continuar cosechando então essa parte aérea em la temporada de primavera, verano e outono para assim generar matéria orgânica para nossas lombrices, para nosso compost ou também utilizá-la como um acolchado.
E também outro fator é que como ela genera bastante açúcares e outros compostos, ela também é um bom controlador de nemátodos. Assim que se temos problemas com nemátodos em nosso jardim, nós também poderíamos plantar ela e ela também ajudaria nesse controle desses organismos que tanto danham nossos cultivos. Acuérdense, os nematos são como esses pequenos vermicitos que estão abaixo da terra, microscópicos, que acabam então deformando nossas raízes e fazendo com que nossas plantas não consigam mais absorver água, nutrientes e se estressem muito facilmente. Assim que se vocês têm problema com nemátodos, o Diacon quizás seja um aliado muito bom para seu jardim. Bem, na hora que vocês já conhecem então a planta, sabem mais ou menos de lo que ela necessita, de onde vem, que significa o nome, vamos falar de lo que interessa, por que nós consumiríamos essa papa. Bem, o nome já disse, papa del diabético. Alguns creem que esse nome se deve a que essa planta vai curar o diabetes. E não é assim, gente. Diabetes é uma enfermidade que não tem cura. Nós podemos controlá-la, mas sempre vamos a conviver com ela. Assim que não é, vou consumir uma papa Diacon e depois me vou comer um helado de chocolate com vainilla. Não, não é assim. Pero se o diabético vai consumir açúcar e nessa forma, em uma papa Diacon, vai poder dar-se esse gustito de um postre depois do almoço, comendo ela, sem ter nenhum problema depois com o excesso ou o desbalance de açúcar no corpo. Pero como uma papa que tem esse sabor tão dulzón como de uma manzana, de uma pera, não vai afetar um diabético. Isso se deve a que o açúcar contenido nessa papa está em forma de oligosacarídeo. Esse oligosacarídeo, essa forma de açúcar, não consegue ser absorvida por o ser humano, fazendo que, aunque nós tenhamos essa sensação de comer açúcar, que todo mundo sabe que é muito rica, não vai afetar então nossa corrente sanguínea, não vai entrar em nosso organismo, ocasionando então desbalances no açúcar e não afetando o corpo de um diabético. E ojo, não é só para o diabético que vai ter benefícios, visto que pessoas normais que também estão querendo adelgazar ou controlar os níveis de açúcar, que têm problema com carboidratos no corpo, vai alimentar-se sem afetar esses patrões em nossa sangre. Pero os benefícios não param por aí. Nós não vamos conseguir absorver esses açúcares, pero há certos tipos de micro-organismos que sim lo aproveitam. E esse seria nossa flora intestinal. Não só a nossa, de nossos animais em casa e também no nosso suelo vão conseguir alimentar-se dele, decomponiendo-lo e ajudando com que eles se proliferem mais e mais em nosso organismo. Para quem aún não sabe muito bem como nosso trato intestinal funciona, nós temos muitos micro-organismos benéficos dentro, principalmente de nosso intestino, que vão ajudar então a solubilizar várias vitaminas e outros nutrientes que nós necessitamos, que nós não conseguimos agarrar diretamente da comida e vão a internalizar, vão deixar que nosso corpo consiga absorvê-los. Assim que quanto mais flora intestinal nós temos, mais eficazmente nós vamos conseguir aproveitar os benefícios de nossas comidas. ¿Ya? Ou seja que a papa Diacon é considerada um prebiótico, um alimento que vai ajudar com que esses micro-organismos se proliferem mais e que nosso corpo quede muito mais sano. Bem, e además desses açúcares que nós não vamos absorver por nosso corpo, pero vão ajudar muito a nossa flora intestinal, nós vamos a ter uma grande quantidade de água, mais de 80% desse vegetal é água, aunque seja muito crujiente e dulzón, fazendo com que nós nos hidratemos mais e também que os micro-organismos de nosso corpo sejam beneficiados. E a outra parte seria então fibras, que ajudarão também em nosso fluxo intestinal, que vão ajudar então a reativar nossas bactérias e fazer com que quedemos muito mais saudáveis. Assim que é um alimento muito completo, e quase diria que é uma medicina, visto que tem muitos fatores positivos para nosso corpo. Assim que nós podemos dizer que, además de ajudar a essas pessoas que têm diabetes a alimentar-se de uma forma melhor e ter esses prazeres de comer alimentos mais dulces, também esse alimento é um prebiótico, vai ajudar a fortalecer nosso sistema imune, vai ajudar a controlar a pressão, vai aumentar a saciedade, vai diminuir as calorias que nós vamos estar ingerindo, ajudando então ao adelgazamento. E também, como todas as outras papas, a Diacon é muito rica em potássio e alguns outros nutrientes, fazendo com que ela também seja muito boa para o fortalecimento muscular
y sacar ese cansancio que a veces nosotros sentimos después de hacer algún deporte, visto que como ella tiene mucho potasio, ella va a ayudar entonces la reconstrucción muscular y sacar esos dolores que nosotros tenemos después que estamos muy físicamente activos. Bien, y ahora faltó entonces aprender cómo cosecharla, cuál es el momento correcto, cómo sacarla de la tierra y también mostrarla cómo es para adentro para que ustedes queden con mucha agua en la boca y quieran probarla también. Bien, la cosecha se da en ese momento entonces que la planta ya está muerta, ya no posee más ninguna hoja, los tallos ya empezaron a pudrirse. Y si nosotros vemos en la base, ya podemos ver entonces las papitas formadas y también los cormos que van a ser esas estructuras, esos propágulos que nosotros vamos a sacar para conseguir reproducir la planta. Hay dos formas que nosotros podemos hacer. Nosotros podemos venir acá en la base de la planta, alejar entonces un poco esa tierra que hay alrededor y tirar entonces las papitas fácilmente. Así nosotros tendríamos entonces una cosecha mucho más prolongada y también más fresca, visto que si nosotros sacamos la planta y no la consumimos en algunos días, ella va a empezar a quedar entonces un poquito más blanda y no va a ser tan rico, no va a tener esa sensación de comer como una pera bien crujiente. Aunque muchas personas también después de cosecharla las dejan en el sol para que un poco de esa agua empiece entonces a evaporarse y así el azúcar quedar más concentrado. Pero vamos a perder esa sensación de crujencia que para mí es una de las mejores cosas de ese cultivo. Así que entonces nosotros podemos venir y solamente destacarlas, pero también podemos hacer la cosecha de la planta entera. Lo mejor si nosotros tenemos un suelo un poco más duro es hidratar un poco el suelo alrededor para que se suelte un poco más fácil. Acá en mi caso no es necesario porque llovió bastante ayer, nosotros tuvimos una pasada de un ciclón acá por la región, o sea que el suelo está bien encharcado y después entonces nosotros vamos a empezar a tironear con cuidado esa planta para que ella salga completa y las papas no se quiebren por la mitad. También, si necesario, podemos utilizar entonces un tenedor, una horquilla, para soltar un poco el suelo alrededor para que ella salga un poco más entera. Pero es muy fácil la cosecha y ahora entonces vamos a hacerla. ¿Viste, gente? Eso fue lo que sacamos de solamente una planta. En realidad pasó mucho más que 2 kilos acá. Y así entonces nosotros vamos a poder proceder lavando esas papas y estocando ellas en algún lugar que no haya mucha humedad y fuera del sol para que se almacene bien crujiente por bastante tiempo. Ahora entonces vamos a proceder lavando ellas y degustando una para mostrar para ustedes cómo es por dentro y la sensación de comerla. Hoy en día es una de mis frutas que más me gusta. Siempre después del almuerzo yo siempre como una. Es igual que una fruta, gente, no parece que es una papa. Ahora vamos allá mostrar para ustedes. Bien, y acá está entonces nuestra cosecha de solamente una planta después de lavado y seleccionado. Nosotros no podemos escovarla mucho, visto que si sacamos demasiado la cáscara de ella empieza a pudrirse y pierde mucho más humedad, quedando entonces un poco más blanda y no tan crujiente para que nosotros conseguimamos utilizarla por mucho más tiempo. Así que así es más o menos perfecto. Ella aún va a estar un poquito marroncita, pero como vamos a descascararla para utilizarla, no va a haber ningún problema. Solo vamos a sacar el exceso de tierra para que no quede entonces todo sucio, mugriento dentro de nuestra casa. Como yo había dicho, la media de planta es más o menos 2 kilos, pero como nosotros podemos ver acá, de esa planta salió más o menos como 5 kilos por bajo.
pero se vocês conseguem mais ou menos 2 quilos por planta, já está de suficiente tamanho. Para ter uma grande cosecha, é bom sempre ir aporcando a planta. O que quer dizer isso? Ir agarrando terra mientras ela se desarrolla e ponendo por arriba do tronco. Assim, vão criar-se mais papitas, vai haver mais espaço para que as papitas se creen assim arriba. Isso vai facilitar também a cosecha, mas também vai engordar mais as papas. Eu igual quero fazer um vídeo depois sobre o cultivo mais detalhado, como plantá-la, esse vai ser o próximo, e também como ir desenvolvendo melhores tubérculos a cada tempo. Pero pensem que elas são papas, ou seja que temos que cuidar de elas mais ou menos igual que hacemos com as outras. Eu já havia feito um vídeo sobre o cultivo das papas chilotas, aquelas papas de colores, que vou deixar acá, e vocês podem utilizar mais ou menos esse patrão para plantar e cuidar de essas também. Pero entonces vamos a hacer nuestro cultivo. Acá salió mucho más de lo esperado, pero qué bueno, ¿no? Y vamos a ver que hay diferentes tamaños de papa. Essa é uma papa de muito bom tamanho, como vocês podem ver, está incrível. Se vocês vão comprar no mercado também, sempre elijam as mais grandes. Muitas coisas eu elijo as menores, mas as papas é melhor as grandes, pero vão sair papitas de esse tamanho também. Qual é a diferença de elas? Não é por a quantidade que vamos a comer. As papas que são mais chicas, elas tendem a ser mais aquosas e menos dulces. E as grandes, que já estão assim com a casca mais gruesa, elas vão ser muito mais açucaradas. E ou seja que eu prefiro muito mais essas que essas acá. Assim que essa é uma preferência, creio que não só minha, creio que todos vão perceber isso. E se nós temos muita exposição a chuvas, como eu disse, agora é uma época muito mala em Brasília, começou El Niño também, não sei que está chovendo muito, já passamos por 2 ciclones, as papas começam a resquebrajar-se, já? Isso é um pouco malo porque elas não vão durar tanto tempo depois de cosechadas. O correto é que elas estivessem pristinas, por isso que não é recomendado sacá-las com o asadón, melhor levantá-las para que elas não se quebrem. Pero además dessas papas de diferentes calibres que nós vamos a sacar de allá, também vamos a ver outra coisa muito essencial que tengamos em conta e que nós las guardemos também. Acá então está nosso tallo, acá habían as papas alrededor, ¿no? Colgadas assim como as papas de dália, pero bien en la base nós vamos ver esses pequenos propágulos. Nós já podemos ver que cada um deles tem esses brotes como verditos. É de acá que vão sair novas plantas. Não se pode plantar isso, não vai funcionar para nada. Vocês têm que plantar essas papitas acá, que vou ensinar melhor em outro vídeo. Pero si la papa yacón é uma planta perene, se vocês la plantam e la deixam aí, ela vai continuar crescendo ano tras ano, pero não é o recomendado. O correto então é plantar todos os anos novamente, visto que senão as papas não quedam bem grandes e tão ricas como no próximo ano. Ou seja que é um cultivo perene, pero nós lo vamos a tratar como anual. Pero sí vamos a sacar as papitas e propagá-las para continuar sempre perpetuando esse cultivo em nosso huerto. O que passa se nós deixamos nossa papa de um ano para outro e queremos cultivá-la mais? Primeiro, que nós vamos atender nossos tallos acá e essas papas que não foram cosechadas vão a pudrir-se, fazendo com que esse ambiente quede muito úmido e fazendo então que proliferem os hongos e não é algo que nós queremos em nosso huerto. E também esse espaço vai estar com esse moco, essa papa decomposta acá, ou seja que outras papas não vão desenvolver-se nesse espaço, ou seja que não é positivo. E acá nós podemos perceber, acá se pudriu um pouco e nesse espaço não se desenvolveu nada mais. Ou seja que sempre é bom fazer essa limpeza, fazer a cosecha completa no final da temporada e replantar os propágulos, separando-los e dando um distanciamento de mais ou menos 1 metro a cada um deles. Assim que, para propagar, vamos utilizar esses acá. Também se pode propagar através de estaquia, de esquerres, pero não é recomendado. O melhor é por esses propágulos que vão dar frutos de boa qualidade nos próximos anos. Bem, agora, já que temos essa abundância, essa fartura de comida acá, eu tenho que provar uma para que vocês escutem lo crujiente e rica que ela é. Eu vou sacar uma acá, vamos agarrar um cuchillo, um pelador, vamos sacar então a casca, escutem a crujiência. Vamos a pelarla assim como qualquer outra fruta. Quanto mais amarillita, assim, anaranjada ela está, mais rica, mais dulce ela vai estar. Quando ela está muito blanquita, quer dizer que ela não estava 100% madura e não vai estar tão dulce.
Vamos a sacar acá um troço. De verdade, é uma sensação muito parecida com a pera de água. E acá vamos nosotros. Muito dulce, jugosa, crujiente. Muito buena para uma ensalada ou comerla cruda. Ou também se pode rallarla e agregar em qualquer tipo de ensalada. O correto para a papa yacón é comerla então in natura, sem nenhum tipo de cocimento. Bem, gente, era isso que queria trazer para esse vídeo. Espero que vocês tenham desfrutado tanto como eu de essa maravilha e que vocês encontrem tanto para plantar como também para provarlos. Se vocês vão em feiras agroecológicas, orgânicas, provavelmente vocês encontrem esse produto. E sempre acuérdense, elijan as mais grandes que as mais chicas e vão ter uma experiência muito melhor. E também les gostaria de deixar acá um pedido del fundo de mi coração. Se vocês têm esse cultivo em casa ou conhecem alguém que tem, por favor, comentem acá abaixo, escrevam o país de onde vocês estão falando e deixem um contato para que assim nós consigamos intercambiar essas variedades e também passar a outras pessoas que les gostaria cultivar esse produto. Acuérdense que vocês não estão fazendo um bem só para a pessoa que vai receber as papas, mas para toda a comunidade. Visto que assim nós vamos aumentar a segurança alimentar de nosso país e de todo o mundo. Imagina se acá, por exemplo, passa um ciclone muito mais forte e eu perdo meu cultivo. Se eu passei essas papitas para outras pessoas cultivarem, eu vou conseguir muito mais facilmente adquirir de novo essa variedade e poder plantar na próxima temporada. Pero se nós nos restringimos e somos a única pessoa que quer ter essa variedade, se nós la perdemos, vai ser para sempre e vai ser muito mais difícil conseguirla novamente. Assim que compartilhar é uma forma de ajudar a segurança alimentar tanto de nosso país, de nossa comunidade e do mundo inteiro. Assim que, por favor, se vocês têm, conhecem algo, por favor, comenta acá abaixo e deixem então para pessoas do mesmo país que vocês também possam adquirir elas. Assim que espero que com esse vídeo eu haya incentivado vocês a buscar essa variedade e que la prueben. Igual vou fazer outros vídeos sobre ela, sobre como agarrar então esses propágulos e plantá-la novamente. Eu vou ter que fazer esse trabalho nos próximos dias, eu sei que vou compartilhar com vocês. E nos vemos no próximo episódio. Hasta la próxima!